Olá, discípulos do Senhor Jesus Cristo, da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto na presença de Deus, neste domingo, dia 6 de junho de 2021. Estou entregando conteúdo de significado transformacional em Cristo e na presença da igreja. E nessa noite, o tema da mensagem da palavra de Deus é a chamada eficaz de Deus na crise. Devemos estar certos de nossa vocação e chamada celestial. Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos ler Isaías 40, versículo 9. A Bíblia diz: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O seu Deus está chegando. Pense nisso aqui agora, para a sua alegria e seu conforto e esperança em Cristo. E eu fico pensando, confiem. Vocês foram escolhidos para estar nesta função e neste tempo. A igreja, eu e você, a igreja vive para Cristo. Tenha coragem para seguir a chamada de Deus. Eu me pergunto, realismo e esperança. Não é a primeira crise na história do mundo, nem será a última. Nós vamos conseguir atravessar juntos. Vamos superar essa crise em Cristo. É preciso estar preparados para a crise, pois, inevitavelmente, vamos enfrentá-las. Parece que o mundo vai acabar. Há medo em toda parte. Muitos não levam a sério, enquanto outros lidam como sendo o fim do mundo. O que estamos passando agora é real e desafiador. Mas lembre-se, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, lembre-se, vamos superar. Como líderes, o que fazemos? Lideramos os tempos difíceis com chamado incansável e marcado pelo céu, marcado por Deus. Você é o líder de sua família. Você crê nesse sentido? Você pode ser o que Deus deseja que você seja. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Lembre disso. As palavras usadas na Bíblia para chamada no Antigo Testamento
na questão hebraica era cara, e no Novo Testamento a palavra grega é kalel. Tinham os seguintes significados: dar nome a uma coisa ou a uma pessoa, quer dizer, o chamado. Ato de convidar ou solicitar, nomear para algum ofício. Criar, produzir coisas mediante o poder da palavra ou por um ato da vontade. Convidar alguém a assumir um dever mediante a palavra ou através do poder impulsionador do Espírito Santo. Chamada pode ser também convite feito aos pecadores para o estado de graça por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Isto é o termo para chamada ou chamado. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor da seara e da obra. Ele coloca cada um em sua função específica, dando o dom certo para cumprir cada função na sua igreja. E eu me pergunto, homens e mulheres recebem uma chamada a servir no ministério em uma área específica e cada família procure ser fiel quanto àquilo no que foi chamado por Deus. E eu creio que a sua família recebeu a chamada de Deus. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você ouviu a chamada e tem consciência da necessidade. Você assumiu a própria condição diante de Deus e diante dos homens naquele momento em que vocês receberam a autoridade como igreja em seu concílio, na presença de Deus, na presença dos pastores e na presença da igreja. Charles Spurgeon falou o seguinte: tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Watmani disse: aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles nunca podem trabalhar para ele. Grande verdade. Oswald falou o seguinte: Deus tinha pedido a Abraão a coisa mais preciosa em sua vida. Não era Isaac que Deus queria, mas Abraão. A chamada eficaz de Deus. Devemos estar certos de nossa vocação e chamada celestial. Por isso, deve haver chamada, que é autorização antes de alguém tornar-se legítimo bispo ou despenseiro da casa de Deus. Está registrado em Tito 1,7. Pense nisso. Deus é quem determina o papel de cada família na sua obra ou seara. Efésios 4,11 diz: e ele mesmo concedeu, ele, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eis a chamada eficaz de Deus. De que maneira a sua família poderia aceitar o propósito de Deus para suas vidas e viverem a chamada que Ele tem para vocês? Veja, sinta, ouça o benefício. Vocês serão felizes. Você sabe. Uma das questões que nos deixam mais perplexos em missões é o que se refere à chamada de Deus, à chamada do Espírito Santo, à chamada de Jesus Cristo. A chamada de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e para cada família e que Ele nos convida a seguir,
Todos precisam atender a chamada de Deus. A chamada acontece quando sentimos que Deus nos chama para seguir certo caminho em nossa vida. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Você sabe que sabe, eu sei que sei. A chamada de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. Mas aqueles que ouvem a chamada de Deus e seguem a Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus dá uma nova vida, uma vida em abundância. Eis a chamada eficaz de Deus. Você foi ativado pelo Espírito Santo e chamado pelo Espírito Santo. A chamada de Deus, aqui agora, deve ser entendida primeiramente em seu sentido mais amplo. Por exemplo, Deus chama os cristãos para serem separados, pacificadores e santos. Pense nisso. O verdadeiro ministério deve vir de Deus e não da parte dos homens. Além disso, espera-se que todos os seguidores de Jesus Cristo sejam sal e luz, testemunhas e embaixadores de Cristo. Pense nisso. Há muita sombra no mundo. Vamos brilhar em Cristo Jesus com um brilho intenso. Você foi ativado pelo Espírito Santo e recebeu a chamada do Espírito Santo. Eu fico pensando, o trabalho de sua família é manter a igreja estrategicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente forte. Hoje você poderia desenvolver um discipulado online que vai gerar transformações aqui e agora. Você já parou para pensar nisso? Você crê que faz sentido? Eu quero confiar e estou confiando em Cristo nas famílias da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, pois eu sei que hoje vocês são o melhor ativo neste momento. Mas Deus, em Cristo Jesus, enviará outros e muitos outros para esse ministério. A chamada de Deus é eficaz e digna de confiança. Eu e você fomos ativados pelo Espírito Santo e chamados pelo Espírito Santo. Pense nisso aqui agora. Faz sentido para mim e para você? Que tipo de oportunidades na evangelização e ação social a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, especificamente a sua família, vai liderar? Não há dúvida de que Deus deseja que todas as famílias se unam para alcançar pessoas perdidas com o Evangelho. E essas pessoas podem estar dentro de sua casa. Pense nisso aqui agora. Sua casa diz muito sobre suas emoções, sobre como você está, a casa sente. Sua vida, sua família, sua responsabilidade. Deus chama pessoas para a salvação, registrada em Romanos capítulo 10, versículo 13. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A Bíblia diz, e eu acredito. A salvação em Cristo Jesus vale a pena. A salvação em Cristo Jesus é um privilégio dado por Deus a todos. E todos os de sua casa precisam ser salvos por Jesus Cristo aqui e agora. Eles serão batizados. Deus quer isso. Vamos viver para sempre.
A chamada de Deus é eficaz. Você foi ativado pelo Espírito Santo. E eu me pergunto, peça a qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo ou a qualquer família para compartilhar sobre a chamada de Deus, e você descobrirá que cada história é única. A chamada de Deus pode vir em uma grande variedade de maneiras, uma grande diversidade de maneiras. A chamada de Deus pode se tornar clara através da oração e da leitura da palavra de Deus, a Bíblia. A chamada de Deus pode se tornar clara através do Espírito Santo. A chamada de Deus pode se tornar clara através do Evangelho de Jesus Cristo. A chamada de Deus pode se desenvolver por meio de uma conscientização cada vez maior sobre uma necessidade específica em que você se identificou e se comprometeu. A chamada de Deus pode vir de diversas maneiras, na oração, nas circunstâncias, através da igreja ou através das palavras de encorajamento de um amigo cristão ou de um pastor de Cristo. Eu fico pensando, o sentido que você ouviu a chamada é único e vale a pena servir a esse propósito e missão. Isso importa. Deus escolheu a sua família, Deus te escolheu. Você pode ser o que Deus deseja que você seja. Observe e considere. O meu tempo e o seu tempo está sendo dedicado a uma oportunidade dada por Cristo e por sua igreja. Nós fomos ativados pelo Espírito Santo e recebemos a chamada do Espírito Santo. E eu me pergunto, aquele ou aqueles que não amam missões, é impossível que nunca tenham encontrado Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de missões, e quanto mais próximos estivermos dele, do Espírito Santo, mais nos tornaremos missionários com maior intensidade, mais sua família torna-se missionária, evangelista com maior intensidade. Você foi chamado pelo Espírito Santo e ativado pelo Espírito Santo. Independentemente de como Deus chama você, quando Ele chama, você não pode se livrar da chamada. Ouse liderar bem, com coragem. Faz sentido. Um elemento na chamada de Deus é o desejo ardente, indescritível, que motiva a sua família, além de todo entendimento. A chamada eficaz de Deus faz sentido para mim e para você. Se Deus está chamando você e sua família para o serviço real como embaixador ou embaixatriz, vá em frente, vá em frente. Ocupe-se com aquilo que Deus lhe deu hoje. Explore maneiras de se comprometer com o que você sabe que Deus o está chamando para fazer aqui e agora. A sua visão fica focada no reino de Deus e você agora poderia dar sentido à sua vida quanto à decisão de ir adiante naquilo que você sabe ser inteiramente da vontade do Senhor. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Pense nisso. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, a sua família e a minha família podem ser gerenciadas de casa. Pense nisso.
recrie seu ministério, lidere sua família. Escolhido ou escolhida é aquela pessoa que entendeu a chamada de Deus para a sua vida e família e se entregou para que o mesmo fosse realizado. Olha, gente, a história dos grandes líderes cristãos nos ensina que aqueles que seguem o chamado do tamanho de Deus precisam da coragem do tamanho de Deus. As pessoas não se unem em torno de atividades ou movimento, mas de uma visão. Qual é a visão que você vai passar para a sua família para se tornar referência na crise e depois da crise? Pense nisso. Veja o que precisa ver, ouça de si mesmo e de Cristo Jesus o que precisa ouvir e sinta a ativação do Espírito Santo em outros discípulos. Moisés descobriu sua missão cuidando de ovelhas. Davi, do mesmo sentido. João Batista descobriu sua missão no deserto. O apóstolo Paulo, do mesmo sentido. Neemias descobriu durante uma longa crise. Depois da descoberta de suas missões, do seu chamado, eles com todo entusiasmo partiram com todas as forças que Deus deu para construir o futuro que Deus havia revelado para eles. Suas visões surgiram a partir de disrupturas. Eles tiveram suas atividades interrompidas para fazerem o que Deus tinha planejado e preparado. A chamada de Deus eficaz em meio à crise. Você foi ativado ou ativada pelo Espírito Santo e eu também, graças a Deus. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Inove-se. As inovações não criam mudanças, elas exploram mudanças já ocorridas. Foi assim com Moisés e o povo sendo escravizado no Egito. O mesmo sentido com Neemias e o povo voltando do exílio. O mesmo sentido com Davi e a decisão de Deus de substituir Saul. O mesmo sentido com a igreja primitiva e a perseguição aos cristãos. A chamada de Deus é eficaz em meio à crise ou às crises. Tenha coragem. Um simples ato de coragem é suficiente para ser o ponto de virada para a mudança extraordinária. Você pode ser o que Deus quer que você seja. Coragem não é a ausência de medo, mas é o comprometimento com o que virá à frente. A chamada de Deus é eficaz em meio à crise. Você foi ativado pelo Espírito Santo junto com toda a sua casa, toda a sua família. A chamada é eficaz, graças a Deus. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Não importa as dificuldades, olhe para o seu chamado mais profundo e confie em Deus, confia na palavra de Deus. Só Deus vê o potencial em nós. É ótimo para você ficar nesse sentido em missão aqui e agora. A chamada de Deus é eficaz. Conselhos para você e sua família. Tenha consciência de sua chamada e unção o tempo todo. Viva comprometido com a missão e o ministério que o Senhor lhe deu. Seja portador da mensagem profética. Viva em evidência de adoração como estilo de vida. Cresça em todos os níveis de sua vida. Zele pelos seus relacionamentos familiares. Desenvolva uma visão online de ministério. Tenha envolvimento pessoal com os que sofrem.
Aceite compromisso espiritual pelas pessoas. Você foi ativado pelo Espírito Santo e chamado pelo Espírito Santo. Que cada família da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador entenda aqui agora esse sentido. A chamada de Deus é eficaz. Não duvide do seu chamado. Você deveria ter extrema fidelidade. A chamada de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, começou a chamar pessoas, iniciando pelos seus 12 apóstolos. Pense nisso. A chamada de Deus exige que sua família tome a postura diante da voz de Deus. O discípulo e as famílias de hoje precisam vencer todos os obstáculos que os impedem de levantar-se na direção do cumprimento da chamada de Deus. A sua família não pode valorizar nada acima da chamada de Deus. Nada pode te prender diante do chamado de Jesus Cristo. Você precisa deixar tudo aquilo que te prende ou impede de realizar a vontade de Deus. Pense nisso aqui agora. Cada grande crise cria problemas inesperados, mas também oportunidades extraordinárias. Como líderes, igreja e famílias, não podemos deixar que os problemas ocultem as oportunidades. Hoje temos mais oportunidade de ajudar outras famílias em seu estado emocional, mental, espiritual e levar a esperança, cura e pertencimento e de outros sentidos. Você já parou para pensar nisso? Você foi ativado e chamado pelo Espírito Santo. A chamada de Deus é eficaz. Você e sua família fomos ativados pelo Espírito Santo. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ouvir a chamada de Deus. Vale a pena obedecer. Vale a pena receber os recursos proféticos e ver pela fé a sua família batizada e reconciliada em Jesus Cristo e com a Igreja de Cristo. Vale a pena. Jesus Cristo é o Rei vencedor. Vale a pena estar com Cristo. Eu e você recebemos o Evangelho de Deus. Você foi ativado pelo Espírito Santo, recebeu a chamada do Espírito Santo e eu e minha casa também. Vale a pena seguir esse caminho. Pense nisso aqui e agora. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba no alto monte. Você, mensageiro de notícias para Sião, entregue a sua mensagem em alta voz. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto. O seu Deus, o seu Deus, o seu Deus e o meu Deus, o seu Deus está chegando, o seu Deus está chegando, o seu Deus está chegando. E nós veremos o céu aberto e Cristo ladeado pelos anjos com a trombeta de Deus a ressoar. E nós iremos encontrar Cristo nos ares. Pense nisso. Você foi ativado pelo Espírito Santo e recebeu a chamada de Deus. Vale a pena servir esse propósito aqui e agora. Até o próximo conteúdo transformacional que vai continuar transformando a sua vida e a sua família. Eu sei que sei, você sabe que sabe.